Estamos começando mais um episódio do podcast Idade Não é Documento, o episódio de número 6. Depois de um tempo de folga, né, Mireia? Pois é, né, gente? Você sabe que andei sumida porque eu andei com problema de saúde, mas agora tá tudo bem. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas eu tô aqui já, ó. Voltamos depois de um tempinho, né, Jéssica? Nem É sei verdade, quanto acho que tempo. deu um mês quase. Um mês. Vocês sentiram falta, né? Ah, mas não tem problema, agora a gente cumpre tudo e vocês não vão mais sentir falta de mim. E seja muito bem-vindo, então, para este episódio que nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância para nós mulheres falarmos e nos prepararmos para quem está vivendo ou para quem ainda vai viver. Hoje nós vamos receber aqui a Márcia Celister, que é educadora física, mãe, especialista em gestão de pessoas, ex-atleta, professora de yoga. Olha, é um monte de coisa que ela vai contar aqui para nós e é também CEO do movimento Menopausa Sem Vergonha. Márcia, seja muito bem-vinda, é um prazer estar te recebendo aqui hoje. Nossa, o prazer é todo meu. Fiquei super feliz com o Que bom. convite, gurias. Mireia, né? A gente estava conversando antes, que lá no começo do movimento Menopausa Sem Vergonha, a gente fez uma live, né, Mireia? Para conversar sobre isso, né? Sobre ser mulher, sobre envelhecer bem, sobre menopausa, climatério. Eu acho que foi bem nessa época que começou essa divulgação sobre a menopausa, Nem se né? falava ainda, né, Mireia? Porque falava foi em ainda. 2020 É. que eu lancei no Instagram e aí comecei a fazer as lives. Então nem se falava sobre o assunto. Hoje, ainda bem, né? Sim, tem Pra várias nós, pessoas mulheres, falando, né? muito bom que agora se fala um pouco mais, Uhum. mas ainda falta muito. A gente ainda precisa Falta. conversar bastante sobre Sempre isso. tem o que a gente aprender, Sempre, né? sempre tem. Márcia, aí para a gente trazer um pouco de contexto para quem está aqui hoje nos assistindo e ainda não conhece sobre a tua história, ou ainda não te segue no Instagram, não sabe do que se trata, para tu poder trazer um pouco da tua trajetória, né? Como que surgiu a tua história? Tu é professora de educação física, de yoga, que são atividades que têm a ver com autoconhecimento, né? Com conexão com o feminino. Então, eu gostaria que tu contasse um pouco para nós. Então, bom, eu sou educadora física de formação, né? Então eu fiz gestão de pessoas, depois especialização em arte-terapia, mas eu passei muito tempo da minha vida como empresária. E eu voltei a competir no remo quando eu tinha 45 anos. Uau! Só que eu comecei a competir muito. Eu treinava muito, assim, de segunda a segunda, e comecei a competir. Então eu fui campeã municipal, estadual, nacional, sul-americana e campeã mundial de remo. Com 50 anos eu cheguei no campeonato mundial. Só que eu treinava muito, como eu falei, né? Então eu treinava com... Imagina, eu tinha 50 anos e eu treinava com as gurias lá de 30 e poucos e tal, e no mesmo ritmo. E aí, o que aconteceu? Com 52 anos eu tive lesões por excesso, né? Eu tive lesão no ombro, lesão no cotovelo e tive que parar de remar, que foi uma coisa bem difícil, né? Imagina! Para quem gosta de competir, para quem é uma pessoa competitiva como eu e que ama esporte, né? Eu amo fazer esporte, sempre gostei. Foi um baque, assim, foi muito difícil, muito doloroso. O que o corpo e a cabeça sente. Exatamente. E aí o que eu fiz? Aí eu fui procurar saber o porquê. Por que eu estava exigindo tanto de mim? Né? Qual era o meu objetivo com aquilo? Para que tanto? Por que não ouvir meu corpo? Né? Não respeitar os meus limites? E é bem isso que eu vejo hoje as mulheres dessa faixa etária fazerem, 50, 52, né? A gente começa numa loucura total. E aí eu parei e pensei, eu vou meditar, né? Eu vou começar a meditar para tentar entender o que é isso, por que eu estou fazendo isso comigo mesma. E aí comecei a meditar e o meu desejo desde os 50 era voltar para a minha área, que era a educação física, a educação através do corpo, que é o que eu amo, assim. Então, através da meditação, eu fui para o yoga e descobri o Yoga Dance, que é a minha paixão, né? Que o Yoga Dance mistura a consciência do yoga com a liberdade da dança. É uma prática maravilhosa, uma terapia maravilhosa. E a dança te solta, né? Larga o espírito, larga todas as... Exatamente. Eu acho bárbaro. E aí tu aprende a dançar com consciência, né? E busca lá dentro de ti o que o teu corpo quer expressar. Esse é o objetivo, assim, né? Então, a partir dessa lesão, eu fiz essa mudança na minha vida
mudança de carreira, aí mudei tudo, né? E me tornei uma instrutora de yoga dance. E hoje eu trabalho com yoga dance e dança criativa e meditação. E aí, como que as coisas aconteceram? Em 2020, início do ano de 2020. Antes da pandemia. Antes da pandemia, estou batendo aqui. Inclusive, foi dia 7 de março de 2020, tem um vídeo no meu Instagram, aonde eu dizia: gente, vou botar o meu estúdio de yoga este ano. Vai ser um ano de encontros, um ano de expansão. 10 dias antes de fechar tudo. 10 dias antes. Dia 7 de março, gurias. Dia 17 de março, Bloom, uma gaiola é jogada em cima de nós. Aí, eu me arrepio toda aqui, só de me lembrar, sabe? Me arrepio toda, me enche os olhos de lágrima, porque realmente foi um momento muito importante, assim. Porque foi essa virada de chave, essa mudança de carreira, essa mudança na minha vida toda, que eu já estava vindo com isso, né? Estudando, me dedicando. E quando chegou o momento de eu colocar Bloom, né? Aí, o que eu fiz? Comecei a dar aula online, né? Foi super bacana. E numa conversa com uma amiga, eu estava com 55 anos em 2020, né? Eu comentei com ela, fiquei menstruada. E ela, nós no telefone, era pandemia, né? E ela assim, como assim tu ficou menstruada? Tu ainda menstrua? Ela me perguntou. Claro, eu com 55 anos, ela ficou surpresa, né? E eu digo, sim, não era para menstruar. Mas tu não tinha sintomas, nada? Não, eu disse, eu menstruo todo mês, né? Não era, ela, não, tu não tá na menopausa ainda? Eu disse, não. Aí que me caiu a ficha, eu digo, preciso começar a pensar nisso, né? Porque deve estar próximo. Aí fui conversar com as minhas irmãs, isso, né, que eu tenho 3 irmãs em casa, e mais a minha mãe. A minha mãe, perdi ela cedo, assim, mas eu me lembro só dela com os calorões, né? A única coisa que eu me lembro. Esses aí são terríveis, né? São. E que é o que as pessoas mais falam É hoje. o que eu mexo, né? A menopausa devia se chamar calorões, porque a coisa que as pessoas mais sabem sobre a menopausa são os calorões. E aí conversei com as minhas irmãs, uma irmã minha tinha, uma fez cirurgia de útero, a outra nem se lembra da menopausa, é muito engraçado, ela nem se lembra. E a outra teve a menopausa com 57. Então tu não estava tão Não, fora, né? exatamente, aí tá. Aí que eu pensei assim, eu preciso ver o que fui atrás de informações e não achei. Não achava informações acessíveis. E foi aí que eu tive a ideia de fazer o projeto Menopausa Sem Vergonha, na época eu chamava de projeto. E eu fiz uma pesquisa daí, tudo online, com 200, nós conseguimos 197 respostas. Aí passando para uma amiga, para outra, WhatsApp, Instagram, e foi indo, e deu 197 respostas. Foi muito legal. Uma pesquisa bem intuitiva, eu fiz 8 perguntas. E nessa pesquisa, o que eu cheguei à conclusão? Que a maior falta, a maior queixa era a falta de informações. Isso era a maior queixa das mulheres. A gente só tendo médico, assim, não, tu vai entrar agora num período que tu vai ficar assim de calorões, teus hormônios vão baixar e... Pelo menos era na época que eu era mais jovem, né, que tive... Exato. E isso era só isso que a gente sabia. Agora é assim mesmo, né, Mireia? Muitos médicos ainda dizem, agora é assim mesmo. Agora... E pior, tem outros que dizem, agora é lomba abaixo. Pensa coisa horrível, né? Tu ir num médico e ouvir uma coisa dessas, né? Então, tá, e a partir da pesquisa, do resultado, eu disse, não, eu preciso trazer informações para a mulherada. E foi aí que eu criei no meu Instagram e comecei a fazer lives com especialistas, com convidados. A Mireia foi uma das convidadas. E vários especialistas. Isso em 2020 mesmo? 2020, sim, na época isso. que a gente estava tudo trancado em casa. A primeira live foi dia 22 de outubro de 2020 com a doutora Carla Vanin, que é a chefe da ginecologia da Santa Casa, que é minha parceira, minha parceirona até hoje, né? A gente inclusive está com um projeto para 2024 muito bacana, que vai ser revolucionário. E aí eu trouxe todas as especialidades que vocês podem imaginar. Todas, assim. Cardiologista, gineco, sexóloga.
Mastologista, cardiologista, fisiopélvica, nutricionista, educador físico, yoga, blá, 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 tudo. Todas as áreas que envolvem. Todas as áreas que envolvem porque a saúde da mulher. O corpo inteiro, né? É o corpo inteiro que envolve. Exatamente, não tem como tu tratar uma coisa só. Não né? eu vou tratar os teus calorões na menopausa. Não é. É algo, sabe, holístico, é tudo. Exatamente. Então, e aí dali para frente, o projeto só cresceu. E aí ele virou um movimento. O ano passado, em outubro de 2022, eu lancei um monólogo, uma peça de teatro que eu faço, eu interpreto, eu escrevi, né? É uma criação toda minha, e eu falo desde a menarca até a menopausa nesse espetáculo. Hoje ele é um talk show, é uma palestra que eu reduzi um pouco para poder levar para qualquer lugar. Então, porque a gente precisa entender que esse tema tem que ser falado em todas as esferas, né? E principalmente na esfera do mercado de trabalho, porque as mulheres estão aí, a partir dos 40 anos, se não antes um pouquinho, começam a sentir os sintomas. Sim, eu tenho uma filha de 44 que ela tem que levar um leque, porque às vezes ela começa com os calorões, sabe? E lá em casa, a gente faz alguma coisa, ela tem que sentar perto da janela. Diz ela assim, mãe, eu tenho que sentar perto da janela, porque tem vento. Então, aí eu digo assim, minha filha, sabe o que está acontecendo contigo? Tu tá quase chegando no período da menopausa. Tu acha, mãe? Eu digo, não, eu tenho certeza. Claro. E ainda é um assunto que assusta as mulheres, acho que de todas as idades, né? Eu mesma, tô com 38. Já começo a consumir alguma coisa, mas a gente não sabe quando, né? Assim, ó, Jéssica, tu tá na idade ideal de começar a te informar a fundo sobre isso. Porque não é vergonha. Porque, mas as mulheres ainda têm, né, Mireia? Ainda tem. É impressionante. Porque assim, ó, menopausa é como se tu colocasse uma placa aqui, velha. Acabou o teu período reprodutivo, parece que tu não serve mais para nada. Só que não, acabou. Tu não pode mais ter filho, mas tu tá 1000. E aí, Jéssica, o que acontece? A menopausa no Brasil, ela é entre 48 e 52 anos, a média, tá? 48 e 52. Os sintomas, eles podem começar 10 anos antes. Então, tu, que estás com 38, se a tua menopausa está programada para ser aos 48, tu já pode começar a sentir. E os primeiros sinais, eles são muito... é o climatério, né, que a gente chama, é outra coisa bem importante de se entender. A menopausa é um dia da nossa vida, é a última menstruação. Isso é a menopausa. Todo o resto, calorões, sintomas, tudo, faz parte do climatério, que é esse período ao redor da menopausa. Que pode durar 10 anos, que pode durar. Aí ele é a pré-menopausa, a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Que aí a pós-menopausa é quando tu definitivamente não sangra mais. E quando que determina, eu tive a minha menopausa? Depois que eu ficar 12 meses sem nenhum sangramento. Aí eu estava falando para vocês que com 55, a minha amiga me perguntou, eu tô com 59 e ainda não tive a minha menopausa. Eu menstruei em fevereiro. Eu ainda menstruo. Então, só, né? É uma menopausa tardia que a gente chama, né? Depois dos 55 é considerada. É raro, assim, uma porcentagem. Mas a minha avó paterna, ela foi assim também. É uma porcentagem pequena e tem várias, não se sabe ainda o porquê. Assim como a menopausa precoce, que é antes dos 40 anos, que aí é muito sério, porque aí é considerada uma patologia. Porque aí a mulher antes dos 40 vai ficar sem hormônios. É muito sério. Porque afeta muita coisa no corpo dela. Então toda mulher que está antes dos 40 e tem uma menopausa, ela precisa urgentemente um tratamento médico. Ela precisa. E também tem muito tabu com os hormônios, né? Muito. As mulheres... Toma hormônio, coloca hormônio, não faz. Antes, durante, depois, né? As mulheres ficam perdidas, baratinadas, porque tem literatura que diz uma coisa, literatura que diz outra, e vai no médico, aquele médico, não, tu tem que usar. Mas tu tem algum problema de câncer de mama na família, não sei o quê.
Aí elas ficam assim, mas eu vou ter câncer de mama, sabe? É uma coisa que não é muito bem elucidada para as mulheres. Na verdade, isso dos hormônios mudou muito, né? Ainda bem. Hoje, a maioria das mulheres pode fazer a reposição. As restrições mudaram muito. Ah, que bom. Então, em relação ao câncer de mama, por exemplo, a mulher que teve câncer de mama não pode fazer. Sim. Mas essa questão familiar é preciso fazer um estudo. Então, não é assim, minha mãe teve câncer de mama, eu não posso fazer. Não, essa mulher precisa ser investigada, porque há possibilidades dela poder fazer. O que aconteceu? Lá nos anos 2000, teve um estudo que se chamou... Olha, a névoa mental da menopausa é o meu pior sintoma. As palavras somem, fogem, saem correndo e eu não consigo alcançar. Então, esse é um sintoma que é muito característico e me acomete. Então, teve, acho que, eu não vou me lembrar agora, mas é um estudo que teve nos Estados Unidos, com bastante mulheres, e esse estudo é que causou todo esse rebuliço. Porque até ele, a reposição hormonal era indicada. Aí veio esse estudo, fizeram pesquisa com um monte de mulheres e disseram que não era para fazer porque causava câncer de mama. Eu me lembro. Só que essa pesquisa foi feita com mulheres que já tinham passado da menopausa, mulheres obesas, mulheres com doenças cardíacas. Então eles não escolheram esse público para fazer a pesquisa. E o que aconteceu? Uma mulher que tem obesidade, uma mulher que já teve câncer de mama, uma mulher que tem problema cardiovascular, não pode fazer reposição hormonal. E aí, naquela época, eles colocaram essas mulheres no estudo, deram o hormônio, a consequência não foi boa. Além disso, naquela época, os hormônios eram feitos da urina das éguas prenhas. Então, eram hormônios que não eram fisiologicamente iguais aos que o nosso corpo produz. Né? Então, hoje, vocês já devem ter ouvido falar nos hormônios que dizem bioidênticos. Hoje só se fala, né? Só se fala noutra coisa, que nem diz o guri de Uruguaiana. Só se fala noutra coisa. Hormônios bioidênticos. Que, na verdade, o nome certo é hormônios isomoleculares, porque isomoleculares, iguais, muito semelhantes ao que a gente produz. Então, ele tem um encaixe perfeito. Né? Esses outros, eles eram que nem aquela chave assim que tu, sabe? Tinha que pegar na engrenagem. Que tu faz aquela força, ela entra, mas tu tem que dar aquele empurrão para ela entrar. Esses eram os da égua prenha. E esses hormônios hoje, não. Eles são hormônios iguais aos nossos. Então, eles não têm tantas contraindicações e nem tantos efeitos colaterais. Mas, claro, né, gurias, eu não sou médica, o que eu estou falando aqui é como uma pessoa estudiosa do assunto, uma pessoa que estuda isso há 4 anos, que convive com médicos, né, que está falando para vocês o que é cientificamente comprovado. Né? E aí, então, a coisa da reposição, de novo, ela voltou a trazer uma esperança. Sim. De que as mulheres passem por essa fase de uma forma mais porque, tranquila. Assim, a reposição hormonal, a meu ver, ela deixa a gente mais tranquila, né? Porque como é que se diz, a perimenopausa e tudo, ela deixa a gente mais irritada, esquecida, Exato. né? Os calorões atrapalham muito. Eu sei porque eu já passei por isso e por incrível que pareça, eu sempre fiz reposição. E quando houve, e a minha médica disse assim, minha gineco, eu acho que está na hora de tu parar, porque tu já tem essa idade, tu não tá mais, né, precisando, não sei o que, Eu disse, tá, tudo bem, mas eu tô com medo de parar, não quero parar, não tá me dando problema nenhum. Quando eu tive agora esse problema, eu esqueci de tomar. Esqueci 1 dia, 2 dias, 3 dias. Bom, já faz 1 mês, eu não tô mais tomando, mas foi por... Sabe? E não tá sentindo também. Eu não tô sentindo, mas ao mesmo tempo, de vez em quando eu sinto um calor. Sabe? Eu sinto um calor, mas não um calor como é que a gente ficava aqueles fogachos, né? De ficar vermelha. Sim. Mas é algo também que eu não consigo controlar. Ele vem, né? Sim.
Não tem como tu controlar assim, não, eu não vou fazer isso agora. Não, ele vem. Sim. Aí eu sinto um calor, mas não é um calor tão forte que nem antes. Então eu já percebi que eu vou parar mesmo. Claro, faz pouco que tu parou, né, Mireia? Vê como é que tu vai. Se for uma coisa suportável para ti, Sim, né? porque as mulheres também ficam Tranquilo. pensando assim, ó, porque a falta de hormônios, ela também traz ressecamento vaginal, falta de libido, aquela coisa toda. E hoje em dia tem várias coisas para tu usar para não ter mais esse problema. E as mulheres ficam com medo ainda, dizem assim, mas aí eu não vou ter mais vontade de transar. Mas vai doer, não vai secar, vai não sei o quê. Sim, vai. Mas tem horrores de coisa para usar. Tu sabe que tu falou uma coisa muito importante, né, Mireia, que é em relação aos sintomas, né? Porque eles são muitos. Já são listados mais de 100 sintomas relativos ao climatério e à menopausa. E tem muita coisa que a gente nem sabe que é. E que é por conta da queda hormonal. Porque o que acontece na menopausa, no climatério? A mulher começa... Porque o auge da produção do estrogênio, da progesterona, é aos 35 anos. É onde a gente está no topo. Tô saindo do auge. Exatamente. A partir dos 35, começa naturalmente a produção hormonal diminuir. Porque quando a gente nasce, quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, já está determinado quantos óvulos tu vai ter a tua vida toda. Tu vê só, né? Tu já nasce com a quantidade de óvulos definida. Então, a tua menopausa já está agendada, preparada. O que vai fazer ela ser mais ou antes, teu estilo de vida. Teu estilo de vida. E eu considero, para mim, eu estar com essa idade e ainda não estar, com certeza, o meu estilo de vida fez toda a diferença na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que pratiquei esporte, sempre fiz atividade física, sempre fui uma pessoa que procurei me alimentar bem no sentido de saudável, não, né? Sempre me alimentei de uma forma saudável. Eu sempre cuidei da minha mente, assim, né? A questão do estresse, dessa coisa toda. E isso fez diferença no tempo que eu tenho para chegar na minha menopausa. Eu acredito que agora, foi o ano passado, em fevereiro, eu menstruei, e eu já estava em setembro, contagem regressiva, bem feliz, né? Já notei. É agora, chegou. É agora, né? Vai chegar em fevereiro de 2023. Que nada, em setembro eu menstruei de novo. Aí menstruei em novembro, aí menstruei em dezembro, aí menstruei em fevereiro. Então, quer dizer, isso também, essa irregularidade menstrual Isso é o normal, primeiro né? sinal. Geralmente é o primeiro sinal. Então, claro, eu desde 2022, eu segui menstruando normal até 22. Em 2022 eu comecei com essas falhas. Um mês não vinha, outro mês vinha mais de uma vez. Então isso é uma coisa bem para observar. Vocês, gurias mais jovens, né, que estão nessa fase aí em torno dos 40, começa a observar o teu ciclo menstrual. Anota. Eu sempre digo assim, ó, volta a ter aquele diário. Aquele caderninho famoso. Aquele diário que a gente tinha de anotar. Tinha, né? Eu também. Hoje em dia não sei se tem. Hoje em dia tem aplicativo. Para menstruação, hoje em dia sim. tu vai colocando no aplicativo. Mas eu tinha caderninho que anotava. E tem uns aplicativos que tu coloca o humor que tu tá naquele dia. Exatamente, isso que eu ia falar. Tu tem que colocar o teu histórico, assim, como que tu funciona. Porque isso... tu vai conseguir observar a mudança no teu padrão. Eu não vou lembrar o nome do aplicativo, mas é muito legal esse aplicativo. Eu também não me lembro agora, mas sim, tem, né? Eu acho que eu já estou gostando da menopausa, porque eu também não lembro. Não, mas tu já pode começar com o teu caderninho, né? E anotar tudo, porque essa irregularidade menstrual é o primeiro sinal. Então já vai te acender um alerta, né? Tu vai pensar, opa, minha menstruação desregulou. Principalmente aquela mulher que é bem reguladinha, que era o meu caso, né? Eu era 28 dias, né? Então na hora que isso muda, tanto é que quando eu engravidei, atrasou um dia a minha menstruação, eu disse, eu tô grávida. Márcia, as duas vezes. Eu vou fazer assim, ó, duas perguntas em uma, não sei se é de propriedade, mas daí eu com certeza acho que tu tem dados para falar sobre isso, né? A data ou a idade do primeiro ciclo menstrual influencia para a menopausa?
ou não? Por exemplo, eu menstruei com 13 anos. Significa que eu vou ter uma menopausa mais cedo de quem menstruou a primeira vez com 16? Não, não tem nada a ver com isso, tá? Eu sou o exemplo característico, eu menstruei com 11. Meu Deus. Então, quer dizer, olha, são quantos anos meus... Ai, pobre. Mas sabe, Mireia, eu acho que Deus foi tão bom comigo, porque eu nunca tive problemas com a minha menstruação. Para mim, menstruar nunca foi um peso, eu nunca tive TPM. Eu ia te perguntar, não tinha TPM. E eu fui sócia do meu irmão, que tu conhece, Pois né? é. A gente foi sócios 10 anos. E o meu irmão que dizia, escuta, cadê a tua TPM, que eu nunca sei quando que tu tá menstruada. Porque eu nunca tive. Então, eu acho que por isso que Deus está me deixando menstruar por bastante tempo, porque eu nunca tive problema. Então, não. A resposta para a tua pergunta é não. A idade da primeira menstruação não tem nada a ver com a idade da tua menopausa. Qual era a outra? Era essa? Não, e a outra é sobre, assim, que também eu vi alguma coisa relacionada a isso, e eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm também. Existem bastante pessoas que fazem tratamento hormonal, tratamento hormonal não, né? Método anticonceptivo. É conceptivo? Isso. A vida toda. Então, assim, o fato de ficar sem menstruar 4, 5, 6, 10 anos, ou seja a pílula, seja o DIU, né? Eu já fiquei 7 anos sem menstruar com o DIU. Então, assim, se isso interfere também para os ciclos da menopausa ou também não. Não, como eu falei, eu não sou médica. Sim. Tudo que eu estou falando aqui são informações que eu tenho. E eu fiz uma live agora, faz pouco tempo, com a doutora Mariana Rodrigues, exatamente sobre isso. Contracepção na menopausa, no climatério. Não interfere, tá? Porque como a gente viu, os óvulos já estão definidos, né? Então, a quantidade de óvulos que tu tem já está definida. Óvulos quer dizer produção hormonal, né? Então, isso já está definido quando tu nasceu. O que eu penso, Márcia, tá? Quero deixar bem claro, que os anticoncepcionais, esses, principalmente os de uso contínuo, eles não te permitem viver os teus ciclos, né? Olhar para o teu ciclo. Perceber o teu ciclo. Aí entra a questão do yoga, do autoconhecimento, né? De tu te observar, de tu realmente entender o teu corpo. Porque se tu não menstrua, tu não sabe quando tu sangrou, né? Tu não sabe quando que é o teu período fértil, tu até tem uma noção. Mas se tu menstrua, é um ponto no mês que faz toda a diferença na tua vida, né? Na tua ciclicidade. Porque nós somos cíclicas, né? A mulher é como a lua, ela tem fases. E então a gente tem aquela fase que a gente está criativa, está feliz, né? Aí tem a outra fase que tu está mais introspectiva, mais quietinha. Tem a fase que tu está mais triste, tem a outra que tu está mais furiosa. E se tu deixa de menstruar, tu fica linear, né? Que nem a música aquela do... Esqueci o nome dele agora. Quer dizer, Mulher de Fases. Exatamente. É Do um Hit. gaúcho aqui. Não, é do Rich. Do Hit. Não me lembro. É isso. As mulheres, né? São de fases. A gente, isso. Então, quer dizer, na minha opinião, eu consegui fazer não, né? Eu fui persuasiva o suficiente para as minhas filhas pararem de tomar anticoncepcional de uso contínuo. Mas isso, repito, né? É uma opinião minha particular. Tá? Tem mulheres que precisam usar esse anticoncepcional de uso contínuo. Até para a saúde. Né? Eu Exatamente. conheço porque várias. tem muitos sintomas, né? Passam muito mal. Então, a questão da endometriose, tem alguns casos, né? Mas eu acho que uma mulher saudável, né? Uma mulher saudável, eu acho que não deveria, sabe? Não deve... Tem o DIU de cobre, ou de cobre prata hoje. Eu usei DIU de cobre. Eu usei pílula muito pouco. Talvez isso também tenha sido bom para mim. Só na tabelinha. Nada? Nunca usei pílula. Só no caderno? Não sei, não usava pílula. Primeiro que eu não gostava de usar aquilo. Eu usei lá que eu casei. Usei depois que eu casei. Comecei a usar pílula. Mas aí aquilo começava a me enjoar. Eu digo, não vou tomar mais essas porcaria.
E aí foi quando eu comecei a engravidar. Mas mesmo assim, Foi quando eu comecei a engravidar. um ano depois de casado que eu comecei a engravidar. E assim, né? Foi uma atrás da outra. Aí na última, assim, eu de bom, agora chega, né? Tchum, cortei as trompas. Tá, daí tu fez. É. Certo, É, porque eu acho que certo, essa questão hormonal, assim, né? E também é só uma questão com base no que eu acho, né? Acredito que essa questão hormonal, assim, seja do DIU, porque tem DIU que tem hormônio, da o pílula, eu Mirena, acho que isso deve influenciar isso. também nos Claro, ciclos futuros, o né? DIU, eu tô falando sobre o DIU que tem hormônios, que é o Sim. Mirena que faz com que tu não menstrue. Isso, né? tem o de cobre O que... de cobre e prata, tu menstrua. Uhum. Então esse é como se não fosse nada. Ele cria uma barreira para o espermatozoide. Uhum. Então ele não tem nada de hormônios. Ele só vai criar um ambiente que não é propício para o espermatozoide. Não é. Então tu não vai engravidar. Uhum. Né? E são super seguros. A segurança é praticamente igual da pílula, do DIU de cobre, do Mirena, é praticamente a mesma. O percentual de diferença é mínimo. Tô falando tudo isso porque eu tô fresquinha da live que eu fiz, né? Sim. Então, né, são informações que estão muito aqui ainda fresquinhas. E, Márcia, para quem está nos ouvindo, assim, que ainda não começou esses estudos, porque que a gente está falando que a gente tem várias gerações que nos assistem, né? Quais são as relações? A relação. Tem pessoas que têm muita TPM, que sofrem bastante TPM, que choram, que comem, que entra num casulo. Qual é a relação? Como que a gente pode comparar a TPM com a menopausa? Existe alguma relação? Olha, não, tá? Porque tem mulheres que têm TPMs violentas e depois da menopausa não tem mais nada. No climatério some tudo. Tem mulheres que não tiveram nada e que no climatério começam a ter enxaqueca, por exemplo. Eu tinha enxaqueca, eu tive que parar de tomar anticoncepcional lá, quando eu casei também, eu tomei acho que uns 3 anos, e eu tinha muita enxaqueca, por causa da questão do hormônio. Então eu parei e coloquei o DIU por causa disso. Então não tem essa relação. A tua TPM... antes, a tua vida inteira, não quer dizer que na tua menopausa, no teu climatério, vai piorar, vai ser intenso. Não. Não se relaciona. Não se relaciona. Eu queria dizer assim, ó, se eu pudesse dar um conselho, se fosse bom não se dava, se vendia, mas um carinho meu, assim, para todas as mulheres que ainda não chegaram nessa fase, que estão enfrentando essa fase, cuidem-se. Amem-se, observem-se, sabe? Se escutem. Então, é um momento de tu voltar para dentro. Nós estávamos aqui conversando da correria que é o dia a dia, né? Que a gente não para, né? A Mireia que está aí se recuperando e nós aqui dizendo, Mireia, te cuida. E a gente diz, ai, mas não dá para parar. E aí estoura. Uhum. E aí chega que nem a Márcia, que teve as 2 lesões e teve que parar tudo. Então, vamos com calma, né? Vamos se cuidar mais, assim, com mais compaixão por ti. É que a vida é tão corrida, né? Que as mulheres, hoje em dia, as mulheres estão mais visíveis, né? Estão mais visíveis, então elas estão, parece que estão mais... Porque a mulher, ela se independizou muito em vários assuntos, em várias coisas. Porém, as mulheres agora morrem mais cedo de infarto, morrem mais cedo de o estresse, tem problemas de estresse, tem que parar tudo, o corpo não consegue. O câncer, né? O câncer também, né? Estresse. Por quê? Porque a mulher começou a fazer coisas que antes não era inerente da mulher. Não quer dizer que ela seja, como é que vou dizer, que ela não tenha que fazer, como é que é que as mulheres dizem assim, mas a gente vai voltar para trás. Não vai voltar para trás. Uhum. Só que tem que ter mais parcimônia no jeito que vive, no jeito que faz as coisas. Porque a mulher, fisicamente, internamente, ela é mais fraca do que o homem. Eu acho que tem uma coisa bem importante em relação a isso, porque hoje as mulheres estão tomando conta do mercado de trabalho, né? Em vários setores. Infelizmente, nós ainda não somos, nós ainda somos minoria em chefias. Né? Infelizmente, os homens ainda dominam a chefia da maioria das empresas e tal, os cargos altos, mas as mulheres já estão chegando lá. O que eu quero observar aqui
é que, nesse sentido, o climatério é um ponto importantíssimo para ser visto pelo mercado de trabalho. Aí eu ia te perguntar como é que o Sabe? mercado de trabalho está vendo isso. Não está vendo, não está olhando. Faz de conta que não acontece. Então, o que está acontecendo com essa mulher aí de 40 anos? Né? Ela é uma mulher que ela está chegando no topo da carreira, né? Ela está a 1000. As mulheres estão engravidando mais tarde. Então, elas estão tendo filhos mais tarde. Aos 40 anos, mais ou menos, acima dos 35. Hoje é muito difícil uma mulher ter filho antes dos 35 anos. Eu já não... Não é o caso da Jéssica, mas então, eu sei que é das minhas filhas. Filho, trabalho, a 1000, né? Super produtivas, relacionamento. Muitas vezes, um pouco mais velhas, com 50 anos, elas estão cuidando dos pais. É o sanduíche. Então, quer dizer, olha o que é a nossa carga de trabalho e de funções. Sim, a gente a gente é fraca fisicamente, mas ao mesmo tempo a gente é muito forte. Exato. Só que aí, né, Mireia, o que eu queria dizer é isso. E nesse meio, nesse turbilhão todo de coisas, entra o climatério. Entra a queda na produção dos hormônios e entram esses sintomas. Eu vou dizer alguns sintomas que eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos ouvindo e que estão nessa faixa, em torno dos 40 anos, devem estar sentindo. Ciclo menstrual irregular, irritabilidade sem explicação. Então, o teu humor vai assim, ó, tu vai do ódio ao amor em questões de segundos, tem vontade de morder todo mundo, né? A insônia, que são 2 tipos de insônia, que é aquela insônia que tu vai dormir e não consegue. Então, tu deita na cama e fica lá, rolando, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E o outro tipo é, tu deita, dorme, tem um sono profundo, 3:30 da manhã, 4, plim, desperta. Como se fosse 7 da manhã, hora de ir trabalhar. E não consegue mais dormir. E ela tem que estar preparada para outro dia trabalhar. Então, a dificuldade cognitiva, que aí entra a perda, né, essa questão das névoas mentais, das palavras que fogem, e a mulher fica mais lenta cognitivamente. Então, demora mais para entregar os trabalhos, demora mais para fazer os trabalhos. Isso eu citei 4, né? Fora os calorões, os fogachos, que muitas mulheres estão sentindo dentro do ambiente de trabalho, morrem de vergonha, ficam constrangidas. E ainda são não motivos podem... de chacota, às vezes, pelos colegas. Exato. Ou de banalização também. Mimimi. Mimimi. Né? Ai, olha lá a outra. Ou então assim, aquela velha já está na menopausa. Então, quer dizer, é muito sério. Sabe? É muito sério que o mercado de trabalho não esteja olhando para essa mulher. Aí eu tô nessa batalha, né? Aí um dia uma pessoa me disse assim, Márcia, mas tu vai levantar essa bandeira e aí tu pensa, eles já não querem contratar a mulher porque a mulher engravida. Agora não vão querer contratar a mulher porque a mulher está no climatério. Eles não querem contratar a mulher porque a mulher engravida. Eles não querem contratar a mulher porque ela tem a menopausa, né? E eles não contratam as mulheres mais velhas porque são velhas. Exato. Só que elas têm uma bagagem bárbara. Então, assim, eles já está muito devagar ainda. As empresas ainda estão muito devagar olhando para esse público. Exatamente. Devagar. E junto com o climatério e com a menopausa, né, Mireia, entra o etarismo, né? Porque a mulher com 50 anos já não dá mais. Né? Então, quer dizer, pensa para uma mulher sentindo tudo isso, né? Esse turbilhão de emoções, essa montanha russa, esse horror, e ainda ter que enfrentar esse tipo de preconceito. Né? Não, e mais, assim, pegando um gancho de tudo que vocês falaram, assim, até pra gente trazer uma síntese e, de repente, uma dica ou uma solução, é que a gente percebe que as mulheres, elas estão acumulando muitas funções que antes não eram, né? Por exemplo, antes a mulher cuidava da casa, do filho, hoje ela cuida da casa, do filho, trabalha. Cuida da casa, do filho, trabalha, cuida dos pais. Cuida da casa, do filho, trabalha e tem que cuidar de si. Cuida da casa, do filho, trabalha, cuida dos pais, cuida de si e ainda
é exigida a E cuida do padrões, relacionamento, e tem que estar sempre bonita, e tem que estar sempre maravilhosa. Isso, porque e nisso senão, existe em todo esse processo diário hormônios. A gente ainda tem que lidar com tudo isso, né? Então, como que a gente pode, claro que eu acredito que esse seja um processo bem individual, né? Mas como que a gente pode minimizar ou dar um acolhimento, dar um abraço nessas mulheres que hoje acumulam tantas funções e são muito exigidas por prazos, por entregas, por resultados, né? Eu acho assim, ó, a primeira coisa, a gente, como tu falou, a palavra mágica, cuidar. A gente passa a vida toda cuidando de todo mundo, né? Isso é característico da mulher. Isso é inerente Né? dela. Bem... Então, Instinto. né? Então, assim, quer dizer, eu não acredito. Instinto, não? Eu acredito que nos foi imposto. Uhum. Eu acredito que foi imposto para a mulher que ela tinha que cuidar. Porque as mulheres, na Idade da Pedra, lá, quando os homens saíam para caçar, as mulheres faziam tudo. Elas plantavam, elas colhiam, elas faziam a comida, elas cuidavam dos filhos. Quer dizer... Matavam a caça, limpavam a caça, Exato! cozinhavam. Entende? Então, acho que foi nos imposto, né, numa sociedade que é patriarcal, machista, que nós seríamos as cuidadoras. E o homem o provedor. Só que não é isso, né? Então, a gente precisa virar essa chave de entender que nós não somos, não é só nós que temos que cuidar de tudo. E isso não quer dizer ser feminista. Não, não quer dizer, porque as pessoas confundem isso. Exato. Eu acho que eu acho que as pessoas usam esse termo feminista, muita gente usa ele pejorativamente, como uma coisa ruim. Só que não é uma coisa ruim, porque se não fossem as feministas, nós não estaríamos aqui conversando dessa forma que estamos, né? Falando sobre esses assuntos. Então, eu acho que é isso, assim, ó. Acolhimento, tu entender que não é tu que tem que cuidar de todo mundo e arrumar um espaço na tua agenda, no teu dia, que seja 5 minutos para tu ficar só contigo, para tu sentar, ouvir uma música, respirar, não fazer nada, ficar sozinha. Sabe, eu acho que se tu conseguisse fazer isso 5 minutos por dia, já ia fazer diferença na tua vida. E isso é bom, a meditação seria... eu dou uma dica, porque quando tu fala meditação, as pessoas já se apavoram, né? Sim. Tipo, eu não sei meditar. Eu sou uma pessoa que eu não sei meditar. Eu sou muito inquieta. Todos sabemos. Eu posso confessar que eu me apavoro. Exato, viu? Eu falei. Sabe qual é a dica que eu dou para quem quer começar a... Eu digo fazer uma pausa, eu não falo meditar para não assustar, né? Então eu digo, façam uma pausa. Pega uma música só instrumental, tá? Sim. Uma música que vocês gostem, uma música calma, instrumental. Geralmente essas músicas têm 4, 5 minutos, né? Então tu senta num lugar bem silencioso, senta de uma forma confortável, né? Tenta deixar tua coluna reta, assim, elevar a tua coluna. Pode ser numa cadeira, não precisa sentar que nem Buda, não, tá? Senta numa cadeira confortável. Coloca aquela música, fecha os teus olhos e fica só sentindo a tua respiração por aquele tempo da música. Gente, são 4 ou 5 minutos. Quem não consegue? No começo, vai parecer que aqueles 5 minutos tem 1 hora. Parece que eu tô vendo, eu fazer... A cabeça já está funcionando para outra coisa. Exatamente. Que eu tô fazendo parada aqui? E qual é o segredo para tu não desviar o teu pensamento? Porque assim, ó, meditar não é parar de pensar, não existe parar de pensar, né? Tem gente que diz, ai não, eu não sei parar de pensar. Não, meditar é controlar os pensamentos, né? É tu ter o domínio sobre eles. Então, o que tu vai fazer? Se vem algum pensamento nesses 5 minutos, tu já, para aí, dá licença, volta para tua respiração. Tu pode até assim, ó, colocar a mão aqui para sentir, né? Então tu inspira, enche, expira e sempre tenta expirar com um tempo maior do que tu inspira, para esvaziar bem, sabe? Então coloca a mão e faz isso durante aquela música. Se vem o pensamento da Mireia que não para quieta,
Tu diz, dá licença aí, pensamento, como se fossem nuvens. Sim. Passa a nuvem que eu vou voltar para minha respiração. E volta para a respiração. Fecha teus olhos e fica ali, tá? Eu te garanto, faz 5 dias, faz 7, faz 5, faz 3, faz 2. Começa, só começa. Né? Porque depois vai aumentando? Então, faz 5 dias e tu vai me dizer no quinto. No primeiro, esses 5 minutos vão parecer 1 hora, como eu falei. Ai, é verdade, já tô No sentindo. quinto dia, tu nem vai sentir passar. Tu vai dizer, opa, já acabou a música. Porque o teu corpo vai amar isso. O teu corpo vai te agradecer muito por essa pausa. E aí, o que acontece? Se ficou curtinho, no próximo dia, sabe, no Spotify a gente pode mandar repetir, né? Tu bota para repetir a mesma música, que aí vai dar o dobro do tempo. E aí tu fica aquele tempo. Tem gente que sabe o que faz, bota o relógio a despertar. Claro que pode levar um susto, né? Se tu, claro, no começo não, porque tu não vai... E deitado, rede, assim, não é muito É que assim, indicado. pode ser, tá? A única coisa a única coisa do deitar, eu sempre... Tem gente que diz... Né? Tem gente que diz, nem pensar em meditar deitado. Eu acho que se for confortável para ti e tu não pegar no sono, é que é muito difícil tu não pegar no sono, né? Porque tu vai estar... Se tu conseguir relaxar e tu estiver deitada, tu vai pegar no sono. Por isso que sentado é melhor. E não é bom pegar no sono? Não, tu pode fazer isso antes de dormir. É porque daí tu não vai relaxar, tu vai dormir. Não, aí tu não vai fazer a tua pausa do dia, entende? O nosso objetivo aqui é que tu faça uma pausa no teu dia. Outra coisa, sempre no mesmo horário. De preferência, sempre no mesmo horário. Para o teu corpo já ter aquele desejo, né? Mas então, é difícil. O teu corpo já sabe. É muito não difícil. É difícil, acorda 5 minutos mais cedo, Mireia. 5 minutos que tu acorde mais cedo. Eu acordo todos os dias 5:30, 5:50. Gente! Não, eu tenho esse ano, inacreditavelmente, também acordado 6h15 e chega uma hora eu acordo. Eu sempre fui dorminhoca. Não, Jéssica, e quando chega às 9 da manhã? Tu já fez horrores, né? Tu já fez horrores. O teu dia, eu vou olhar às vezes no relógio, eu penso que é meio-dia, é 9:30. Sim, já tá no segundo turno das 9h30. É maravilhoso, entende? Assim, e a gente tem o ciclo circadiano, né? Que é o nosso ciclo de luz e sombra, que ele nos diz isso. Quando o sol se põe, tu deveria dormir. Quando o sol levanta, tu deveria acordar. Porque o teu corpo funciona dessa forma melhor. Então, claro, eu não vou aqui dizer para ninguém fazer isso, né? É um hábito que é meu, né? E eu durmo cedo também. E o remo, na época do remo, eu acordava às 5 da manhã, porque às 6 nós tínhamos que estar no rio remando. Então, eu acordava todos os dias. Eu fiquei 7, 8 anos acordando todos os dias às 5 da manhã. Não consegue mais dormir. Né? Não, então, quer dizer, é um hábito que eu já tenho há bastante tempo, assim. Né? Mas então essa pausa, eu acho que seria uma coisa muito importante para essas mulheres que tu falou, né, que não param, que estão... E essa pausa, tu pode trazer depois o teu filho, né? Quem sabe acostumar as crianças a fazerem isso. Eu acho que toda criança devia fazer yoga. Toda criança hoje deveria fazer yoga. Você está pensando nos teus netos que não param quietos? Não, porque a minha neta, ela é tinhosa. Mas daqui a pouco, quando a gente diz, Duda, para um pouco, ela senta no chão com as pernas cruzadas, bota aquele assim e começa assim, bacon, bacon, bacon. E eu digo, o que é isso? Eu estou meditando, vovó. E eu acho muito engraçado, porque ela mesma sabe. Mas eu acho que ensinaram ela no jardim, e ela fala bacon. Não, o bacon tá ótimo. Bacon. Bom, vou aproveitar então que a gente está falando de tempo, né? Para falar aqui das nossas parceiras, que Olha o a tempo. Trevisan Concept, do projeto Irmãs ao Decor, que não é um projeto, né? Já é um conceito, já é uma verdade, né? Que são irmãs, Márcia, que em menos de 24 horas elas chegam e elas transformam o ambiente residencial ou comercial, escritório, qualquer coisa, em apenas 24 horas somente com objetos de decoração. Que maravilha. E aqui, hoje, elas sempre trazem objetos que são compatíveis com o assunto. Então, ontem a Ana e a Paula foram no teu Instagram, pesquisaram, aqui nós temos um book box de yoga, para ser bem personalizado, né? Tem ali
uma bicicleta Achei lindo, também. lindo a Então elas decoração. trazem tudo super personalizados aqui para o nosso episódio. Aqui também, ó, flores, Isso vasos, aqui, né, que seria um japamala, né? Seria para colar de mesa. Também. e lembra um japamala. O japamala é o nosso Isso. colar do yoga, né? Onde a gente Aham. medita e faz Tá. os mantras e tal. Achei lindo. Eu olhei aqui e já me lembrei direto do japamala. Muito Isso é lindo, maravilhoso. muito legal. E a gente tem aqui também, né, Mariana? Gente, o nosso parceiro maravilhoso, a Castelamare, da Vinícola São João. Eles são nossos parceiros há muito tempo. Antes eram meus parceiros, agora eles são parceiros aqui, do Idade Não é Documento, que está eu e a dona Jéssica. E hoje a gente tem 3 E tipos. hoje nós trouxemos 3 tipos. Tem o vinho rosé, o vinho que é o Tinto. Castellamare, que dá do Moscato Giallo, que é muito agradável, ele é super leve. E temos aqui um vinho que ele não é tinto, esse aqui. É só que eu não estou enxergando daqui. Ele é um select. Ah, ele é um branco. Ele é um branco, é. Esse aqui é um pra nome câmera que em Gewürztraminer, não sei como é que se diz. Mostra né? pra câmera, mostra pra Vou câmera. mostrar para vocês. Esse aqui é muito gostoso, mas é um vinho um pouquinho mais encorpado. Maravilhoso, tá? Então, eles têm aquela espumante que vocês sabem que eu adoro, só estou proibida de tomar por enquanto, né? Então, a Castelamare da Vinícola São João é maravilhoso. E outra, né? Vocês viram? Hoje eu estou com óculos vermelho. Da Centerótica. Centerótica também é uma das nossas parceiras, que eles têm, eu tô com esse ano, né, 6 óculos, 6 modelos com cores diferentes, que eu vou aparecer aqui no programa, né? Eu já apareci com algumas, vocês já viram. A Centerótica, eu vou sempre no Pátio 24, mas eles têm lá na Zona Sul, né, e tem no centro de Porto Alegre, tá? Então, a Centerótica tem óculos maravilhosos, armações lindas e num preço, ó, agrada o bolso do cliente deles. Ai, tô precisando fazer um. Vai lá que tu vai encontrar vários modelos, preços muito bons e também, como é que se diz? Parcelado. Isso? Parcelado, mas comodidade em pagar, né, gente? Não, e lá no teu Instagram, né, Mireia? Estão lá representados os 6 também. Os 6 estão lá, vão lá no Instagram que vocês vão ver todos os 6 que eu vou aparecer aqui. Márcia, eu amei esse papo. Vou começar com absoluta certeza a me dedicar mais a este assunto, que de repente nem é só sobre a menopausa, é sobre a gente, é sobre quem a gente é sobre se conhecer, é sobre se cuidar, né? Então, te agradecer muito por estar aqui. E eu vou querer ainda mais uma dica, se tu tiver, para as pessoas. A gente já sabe que é importante meditar, cuidar de si, se priorizar, se sentir, se perceber, né? Mas tem alguma coisa a mais que as pessoas precisam saber sobre a menopausa? Eu acho assim, eu tenho certeza que as mulheres hoje, elas precisam entender que mulher sem exercício físico não existe, tá? As mulheres precisam praticar o movimento. Eu sou educadora física, a gente sabe que hoje tem todo um estudo dizendo que a musculação é um bom exercício, porque a gente precisa fazer uma poupança de músculos, né? Então hoje se preza que, além da poupança de dinheiro que tu faça uma poupança de músculos. Então tu precisa fazer atividades que desenvolvam a tua musculatura. Mas eu sempre digo, façam algum movimento. Mulheres paradas não é bom. Não é bom para o teu envelhecimento, não é bom para a tua saúde e vai ser muito ruim no teu climatério. Isso vai acentuar os teus sintomas. Alimentação, descascar mais e desembrulhar menos. Então vamos comer mais comidas naturais, né? Deixar de abrir pacotinho Abrir latinha. E descascar mais fruta. Não fumar. Fundamental. O cigarro é um veneno. O cigarro aumenta também, potencializa todos esses sintomas.
E essas coisas que tu falaste, né? Cuidar do estresse. E a espiritualidade, né, gente? Isso é importante, Não, né? Sabe? Acreditar em alguma coisa, ter um Seja o que for, assim, propósito, né? Eu falo, eu me arrepio, porque eu acho que isso é fundamental também, né? Tu acreditar em alguma coisa. Porque a gente é muito mais do que isso aqui, né? Então, crer, cultivar a tua espiritualidade, ter um propósito na tua vida e estar com pessoas que te fazem bem, né? Te afastar daquelas pessoas que te fazem mal, que não te fazem bem. Acho que seriam essas as minhas dicas. Mas assim. que dicas, hein? É. Meu Deus! Então, hoje, agora eu encerro, então, né? Com a Márcia, infelizmente, gente, vamos encerrar nosso episódio de hoje com esta pessoa maravilhosa, Márcia Celistre, né? Que tem, procurem ali no Instagram, Menopausa sem vergonha. Menopausa Sem Vergonha. E vão ver todas as dicas que ela dá, tudo. Procurem você assistir também o que tu tá fazendo, o monólogo, né? Isso. Que tu escreveu e tudo. Isso. É muito interessante, viu, gente? E até a próxima. Ó, semana que vem, eu vou terminar aqui ainda. Semana que vem, se merece se comportar, nós estamos aqui de volta. Ai, eu não quero mais não me Agora comportar, sim. gente. Agora sim, gente. Tchau, tchau. Beijo, beijo.